Momento decisivo para o Vasco. Finalmente o Cruz Maltino encontrou reforço. Renato Gaúcho abriu o jogo. Vamos trazer os próximos passos do Cruz Maltino na Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o seu like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações que movimentam o dia do legítimo clube do povo. Vascão venceu de virada, uma partida importante que dá a manutenção da liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. E o Vasco que terá uma reta final antes da parada da Copa do Mundo decisiva para a classificação, para a fase de mata-mata da competição, também da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Antes, deixa eu trazer no detalhe sobre o desenvolvimento da partida de ontem, né? O Vasco acaba fazendo um gol contra após um recuo bizarro ali, onde o Saldívia recua a bola e o Fusato estava mal posicionado na área e o Vasco acaba entregando um gol para o adversário. Um primeiro tempo muito abaixo, muito ruim, tecnicamente, fisicamente. O Vasco sentiu, esse gol contra, porém com as mudanças ocasionado pelo técnico auxiliar Marcelo Salles, o Vasco volta com outra postura. Vale destacar a jogadaça do Paulo Henrique, naquele Paulo Henrique que levou ele à seleção brasileira no passado, levou ele a ser o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Ele consegue, em velocidade, desarmar uma jogada no campo defensivo do adversário, conduzir, invadindo a risca central do gramado e dando um passe, acionando o Marino Inestrosa pelo lado direito. O Inestrosa carrega a bola, imediatamente cruza, acionando o Spinelli, que estava livre para fazer o gol, mas foi empurrado pelo jogador, pelo Ortiz, que fez a falta, recebeu o cartão vermelho, fez o pênalti. E aí o Spinelli cobra o pênalti como estilo Batistuta, Roberto Carlos, uma bomba no meio do gol, sem chance para o goleiro adversário. E aí o Vasco consegue empatar o jogo, passar a conduzir, a condicionar mais a partida, e brilha Nuno Moreira, Matheus França. Matheus França que já tinha tentado um chute de fora da área buscando o ângulo, que seria um golaço, o goleiro espalmou para escanteio. No detalhe, o Matheus França faz uma jogada no dia em que se esperava do Bayern de Munique o Olísir ser decisivo. Quem decidiu foi o Matheus França para o Vasco. Eu digo isso porque os dois foram companheiros de clube no Crystal Palace, O Matheus França jogou com o Olísir no Crystal Palace. E aí o Vasco basicamente, finalmente, encontrando o reforço que chegou para ser o camisa 10, chegou para ajudar no meio de campo. E esse jogo foi muito especial, foi muito importante. Até o Matheus França agradeceu nas redes sociais em virtude dessa partida, para de vez tirar aquela zica, aquela desconfiança, aquele medo, tanto do Matheus França como também do Marino Inestrosa. Foi uma partida importantíssima para isso. O Vasco mais uma vez se mostrando o time da virada, chega a sua primeira vitória fora de casa na Sul-Americana. E a jogadaça, o Matheus França consegue recuperar a bola no meio campo, ele passa por dois marcadores e aciona o Nuno Moreira na entrada da grande área. No 1-2, ele devolve na tabelinha para o Matheus França, que limpa a jogada e tem um chute cruzado no canto direito do goleirão. E aí faz o gol da virada. Impressionante, O Vasco finalmente encontrou no Matheus França
esse reforço. E eu pergunto a você, torcedor, Matheus França, passando a ter uma regularidade, passando a ter bons jogos pela Copa Sul-Americana, que vai ser decisivo para o Vasco, renova ali o contrato de empréstimo com o jogador? Coloca aqui nos comentários, pelo menos até o final da temporada. Coloca aqui nos comentários, é muito importante a sua participação para isso. Antes da gente ouvir o Renato Gaúcho, eu tenho uma boa notícia para você, torcedor Cruz Maltino. E boa notícia é aqui no BTB Esporte, porque olha só, eu tô aqui, ó, separei hoje esse manto que eu costumo usar para gravar os vídeos do Vascão. O manto, a camisa do Vascão tá aqui comigo. E essa camisa está disponível na FUT Fanatics. Eu vou colocar aqui o link no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. A camisa do Vasco, juntamente na parceria com a capa, disponibilizando para você, torcedor Cruz Maltino, que está feliz com a virada do Vascão. O Vasco é o time da virada. 7% de descontos. É uma queima de estoque que a FUT Fanatics está realizando e em parceiro eu recebi essa boa notícia e estou disponibilizando para você aqui no primeiro comentário fixado ou no primeiro link da descrição. As camisas do Vascão tá aqui, ó, em parceria com a FUT Fanatics, as camisas da capa em queima de estoque. Então vai lá agora e aproveita essa promoção. Não perca tempo, beleza? Acabando o vídeo, você vai lá e confere no primeiro link, comentário fixado, em parceria com a FUT Fanatics, dando 7% de desconto na camisa, que chega também no conforto da sua casa. Deixa eu falar aqui agora, vamos ouvir o técnico Renato Gaúcho, que abriu o jogo sobre essa partida em sua análise. Fala, galera. Hoje nós enfrentamos o Audax, mais um adversário nosso da Sul-Americana. Não fizemos um primeiro tempo muito bom, mas corrigimos algumas coisas no intervalo do jogo. A equipe voltou com outro propósito e conseguimos uma virada muito boa, até porque a gente conseguiu mais 3 pontos e a gente continuou na liderança da competição. E o time teve muito bem no segundo tempo. Os garotos entraram, nos ajudaram bastante. Eu gosto de trabalhar com garotos, mesclamos e eles nos ajudaram. Seguimos o trabalho e a partir da manhã agora a gente já pensa em Campeonato Brasileiro novamente, que nós temos o Atlético Paranaense pela frente no domingo. Conto com a presença de vocês em massa em São Januário. Um abraço. Renato agora, obviamente, planeja o time para o jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, que agora tem essa sequência decisiva, né? Atlético Paranaense em casa, Paysandu no dia 13 em São Januário, vale classificação. O Vasco tem uma vantagem de 2 gols de diferença. Internacional no Beira-Rio, depois enfrenta o Olímpia, jogo decisivo pela Copa Sul-Americana no Paraguai. Depois pega o Bragantino em São Januário. Vai ter o jogo contra o Barracas Central em São Januário e o Atlético Mineiro no dia 31, parada antes da Copa. Tomara que contra o Barracas o Vasco já esteja classificado. Vai ser uma final no Defensores del Chaco. Clima decisivo. Por isso o tema do vídeo é clima decisivo. O Vasco vai porque o Olímpia venceu ontem o Barracas Central, empatou em pontos, mas o Vasco segue líder no grupo G da competição. E é a competição que nesse momento se torna bem acessível. Bom, galera, uma informação importante, já que a gente está falando também de mercado da bola, é um jogador que se tornou negociável. O Atlético Mineiro não relacionou o Gustavo Scarpa nos últimos jogos para ele não completar os 12 jogos, porque o Gustavo Scarpa nesse momento para o Galo é considerado negociável. O Atlético Mineiro quer vender o meia Gustavo Scarpa. O Clube Mineiro inclusive decidiu deixar o jogador fora dos últimos 4 jogos do Brasileirão antes da pausa para a Copa. O Scarpa soma 10 partidas na competição e ainda pode atuar em 2 antes de atingir um número limite, o que permitiria uma transferência para outro clube. O meia, vale lembrar que foi um dos nomes sugeridos pelo presidente Pedrinho e na época a 777 em 2023, quando ainda estava na Europa avaliando um possível retorno ao Brasil. Ele estava ainda pelo Nottingham Forest. Ele voltou
concretizou a negociação com o Galo. O Scarpa, em 2022, foi o melhor jogador pelo Campeonato Brasileiro atuando pelo Palmeiras. Foi transferido pelo Nottingham Forest, não teve uma sequência. No Galo também não teve ali uma sequência. No início deste ano, o Vasco voltou a debater internamente a questão da vinda do jogador. Eu pergunto a você, torcedor cruzmaltino. Nesse momento, o Vasco tem o Johan Rojas, que atua como camisa 10. Tem o Matheus França, que pode ser uma boa surpresa. Tem o Zuccarello, que entrou muito bem na partida, atuando pelo meio, fora o Ramon Rick como volante. São bons reforços. Seria necessário, nesse momento, ou você traz um camisa 10 bom para ser titular, ou uma aposta que seria o Gustavo Scarpa. Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas. Um abraço.